Mas é de estudo, está num lugar lindíssimo aqui no Shopping Manauara. Shopping, quando você fala, é um shopping. É um shopping. Mas com uma grande diferença. Uma linda exposição que foi concebida, idealizada. Ela é, inclusive, a curadora de tudo isso que eu vou mostrar para vocês. Não é, Cléia Viana? Bom dia, mas boa tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Então, a gente está aqui na exposição Teatro Amazonas, a Glorificação das Artes, que é feito dentro de uma sala que era uma loja no Manauara Shopping, onde todos podem vir, ver e fazer o seu juízo de valor sobre essa exposição, que eu tenho carinho muito grande por ela. Obras que nunca saíram do teatro, estavam lá e que houve todo um cuidado para trazer para cá, para o Manauara, não é isso? Então, mas para mim foi um grande desafio pensar nessa exposição. Não só pensar porque era dentro de um shopping e dentro de um espaço intimista, mais fechado, menor, e é a primeira vez que o teatro sai de dentro do teatro. E como se isso não bastasse, a responsabilidade é tão grande, porque você sabe que mexer com o Teatro Amazonas, que é patrimônio nacional, patrimônio brasileiro, patrimônio cultural, e está concorrendo para ser patrimônio mundial pela Unesco, então é muito complicado, tem um monte de burocracia com o IPHAN, com a Polícia Federal, com um monte de coisa, porque você carrega as peças, que é a memória não só do Teatro Amazonas, é a memória de uma sociedade, de uma época, é a memória, conta a história da cidade de Manaus, na verdade, porque se você pegar que você tem essa identificação, por exemplo, dos camarotes, aí você vai querer saber de onde veio, para onde vai. Cada telha, cada escama... Vamos andando que aí você vai falando. Aqui conta... Desde a hora da criação. Então, assim, esse desafio era como contar a história de quase 120 anos do Teatro Amazonas num espaço pequeno e, assim, sem modificar nada da história. Você não pode ir, né? Porque você tem um monte de historiador também, que são os maiores vigilantes para mim do Teatro Amazonas, são os historiadores que eles guardam memória, contam a história. Você não pode fugir. Então, a gente teve que ler um monte de livro. Aqui estão as escamas da cúpula, que vieram de Marseille, né? Uma boa parte. Eu estive em Bonn, na França, que é nessa parte da Alsácia, onde é feito. Eu fui lá na cidade onde fazem esse tipo de telha, inclusive lá também tem, as casas são cobertas com isso, tem um hospício lá que é muito... Ai, você sabe que você está falando, Cléia, eu estou arrepiando toda, gente, porque é muito emocionante mesmo. Então, aí a gente também quis fazer... Senão vou chorar daqui a pouco. Você tem um grande motivo para chorar, porque, enfim, depois a gente fala. Aqui nesse painel, por exemplo, eu quis mostrar para o público o que ele de fato não tem acesso. Mas ele não tem acesso porque são muito... como é que eu digo, muito cuidadoso que a gente tem que mostrar, e como está lá, são as plantas do Teatro Amazonas, as plantas originais. A cúpula, né? Essa é uma planta grande, depois o artista que elaborou e que fez esse trabalho da criação de arte vai falar para você, que é meu colega e meu parceiro e amigo Mascley Rego, que é o design disso. Então, assim, a minha preocupação é que despertasse no visitante aquela coisa de assim, nossa, que coisa. E assim, eu vi um engenheiro vir aqui, quando ele viu esse painel, ele ficou horas aqui, ele queria chorar também, porque ele nunca tinha visto a planta original do teatro. E ela está exatamente, a gente quis preservar a originalidade de cada peça que tem dentro dessa exposição. E aqui é o tempo e a história. Então, eu quis dividir essa exposição em dois eixos, que é essa parte aqui, a parte mais antiga, o tempo e a história, e lá, que é a parte mais moderna, que a gente vai chegar lá e eu vou falar. Então, aqui ficou uma linha do tempo, onde vem contando desde antes da criação, quando foi solicitado a primeira vez, o primeiro documento que originou a criação e a coisa do Teatro Amazonas.
a construção, pronto, a construção do Teatro Amazonas. Aí então a cada ano você tem quem quer realmente se estender dentro da história, porque a gente não se preocupa só com a parte visual, o que é isso que chama a atenção, mas a parte histórica é que é muito importante, que você tem aí cada detalhe, cada ano com a coisa mais importante que aconteceu durante esses quase 120 anos, que você tem até 2015. E aqui nós temos o Eduardo Ribeiro. Então, essa é uma sala onde o Eduardo Ribeiro recebe o visitante. Isso é dedicado a ele, porque ele é o grande maestro dessa construção, dessa modernidade que Manaus, como Manaus é, quando ele até atribuem a ele aquela frase que ele diz que ele aqui encontrou uma aldeia e deixava uma cidade moderna, né? Então a gente não poderia deixar isso passar em branco, e aqui ele recebe, tem um vídeo em que ele recebe... Antes de passar para lá, para a sala, o que é essa? A gente tem essas peças tem uma escarradeira, que é uma bacia de louça, também datada dessa época, são as peças que decoravam os camarins do Teatro Amazonas. Então são peças decorativas, na verdade, a memória, o valor de histórico delas é porque elas são desde a época de que o teatro foi inaugurado. Nós entramos, vamos agora, passa para cá. Aqui a gente tem um vídeo. E assim ele pode vir aqui e ver, porque Eduardo está em pé falando com todo mundo. Então venham ver. E aqui são as roupas que estavam lá também, Cléa? Não, essa parte, a gente está entrando na parte moderna da exposição, que é essa parte que a gente faz uma mudança, passando pelo palco do teatro com esse painel curvo. E aqui a gente tem 2 figurinos de ópera, não é? Das óperas, porque a ópera desde a inauguração. E aí a gente mantém com esse calendário de festivais de ópera, que a gente está na 18ª edição, né? Ano que vem vai ser a 19ª. E aqui a gente tem um figurino de Manon, um figurino feminino e um figurino masculino. Esse é um trabalho que a gente vem tendo, e como a exposição deve se estender até o final de dezembro, então a gente vai fazer uma mudança. A Secretaria de Cultura orientou para que a gente fizesse uma mudança em algumas peças, inclusive no figurino, para dar uma mexida, né? Para que também a gente possa pegar outro público, dizer assim, fui lá e continua a mesma coisa. Não, a gente muda. Aqui é o palco, é toda aquela coisa linda que tem, né? É impressionante. Isso aqui também é outra coisa que me emociona muito. Estar no palco do Teatro Amazonas, eu acho que emociona qualquer pessoa. Eu lembro quando o Pavarotti esteve aqui, não como para cantar no palco, mas como visitante. E aí ele foi visitar o Teatro Amazonas e tinha visitação normal, ele foi numa visitação normal, e ele pediu para cantar no palco. E ele fez uma capela, não sei se assim pode chamar, na voz dele, e cantou no palco do teatro. Então, assim, e também o visitante comum mesmo, o manauense que mora aqui, que entra no teatro, entra numa coisa e faz... então assim, porque o teatro realmente é um dos teatros mais belos do mundo. E o palco do teatro não é só para artista, né? Esse aqui não, a gente pode subir e cantar. Aí vamos continuando. Tem aqui um vídeo. Então, Esse vídeo trata do quê? Esse vídeo é o vídeo do Carrani, é um documentário sobre o Teatro Amazonas que é muito, muito interessante. Particularmente a visitação, as pessoas que visitam sentam mesmo de verdade aqui e gostam de ver. Inclusive a gente já até tentou mudar o vídeo, colocar a ópera, mas não tem a mesma pegada. Eles gostam mesmo desse vídeo porque, segundo o que eles dizem, o visitante, eles falam que vale mais do que uma visita no próprio teatro. Então, palmas para o Carrani. Roberto, você está de parabéns, hein? É a parede toda dos cartazes. Esses cartazes, eles estão exatamente como eles estão preservados no Teatro Amazonas. Então, a gente tem, desde o início do século passado, um pequeno recorte para quem quer saber sobre como era a sociedade. Você vê, inclusive, Mazé, que a maioria da composição dos cartazes é feito por artistas femininos, por mulheres,
que eu acho que merecia um longo estudo para saber como era a sociedade da época. A gente tem Bidu Sayão, a Isalita, que é engraçado que ela só bebe Guaranabaré, isso é muito engraçado. A gente tem também o cartaz do Marcelo Mourão, quando ele esteve aqui a primeira vez, para quem quer estudar design, para quem quer estudar o movimento, os sociais, para quem quer estudar, acho que quem quer estudar um monte de coisa. A arte mesmo, né? E aqui a gente chega nas sapatilhas e na pequena história, não é, que você idealizou e assim, é lindo isso. Isso também é muito bonito. Eu já recebi, eu acho que uns 10 vídeos desses, as pessoas me mandam. Ah, porque aqui também tem a sapatilha do Marcelo Mourão, nosso bailarino mais famoso, que fez a doação da sapatilha dele para o Teatro Amazonas, que é seu filho querido e nosso orgulho. Na verdade, eu acho que quando eles se tornam tão grandes assim, ele não deixa de ser filho de um para ser filho de todos, né? Então, e a gente tem aqui também a Margot Fontaine e tem lá da Ana Laguna e do Baryshnikov. A gente tem aqui também. E esse painel último é onde o Teatro Amazonas, as notícias sobre o teatro, ópera, sobre a programação do teatro nesses últimos tempos, não é? E a gente também tem umas curiosidades, porque precisa parar para ler a exposição. Não dá só para você olhar a parte visual, mas a parte histórica, assim. Tipo, Caruso nunca cantou no Teatro Amazonas. Essa é uma coisa, uma lenda. Isso é só lenda. E lá atrás, o último painel, a gente tem os números, porque as pessoas querem saber quantas orquestras o Amazonas tem, qual é a composição de cada orquestra. E aqui a gente tem também as curiosidades que eu acho que é muito importante. E assim, a gente fez um apanhado de quase 120 anos numa sala muito intimista, que eu espero que agrade todo mundo. E está agradando, sim, com certeza. Agora eu vou conversar com o Marci Clay, meu querido editor e criador. Da arte toda. Marci Clay, a gente faz uma boa parceria. Eu até quero aqui agradecer de pronto para ele, porque é meu colega, meu amigo, e eu uso e abuso dessa amizade, porque assim, tudo que faço, que exige arte, a gente faz uma boa dupla. Eu creio que, para mim, no meu entendimento, eu faço uma boa dupla com ele. Não sei se ele comigo pensa a mesma coisa, mas eu gosto de pensar junto com ele, porque ele é perfeccionista e eu, além de perfeccionista, sou mais enjoada que ele. Cléa, muito obrigada. E agora eu vou lá para o palco e vou receber o Marci Clay Rego, que é, assim, também para mim, é o meu editor do meu livro e será do meu próximo. E é uma pessoa fantástica, um artista mesmo. Vamos lá?